Olá, estudantes do 8º ano! Neste vídeo vamos falar sobre formas verbais do futuro, going to e will. É isso mesmo, a gente está se aprofundando em formas verbais do futuro, traçando comparativos sobre elas e vendo comparações. Eu sou a professora Estela e esse é o nosso intérprete Kelvin. Hi, Kelvin! O objetivo dessa aula é utilizar as formas verbais do futuro, o going to e o will, para descrever planos, expectativas, fazer previsões de formas diferenciadas. Sendo assim, a gente vai ter que saber diferenciar situações de uso das formas verbais de futuro going to e will. Você sabe utilizar as formas verbais do futuro going to e will para descrever planos, expectativas e fazer previsões? E você sabe diferenciar as situações de uso de will e going to? Bom, se você ainda não entendeu muito bem quando deve usar uma e quando deve usar outra, não se preocupe. A gente sabe que na língua portuguesa, ambas acabam tendo a mesma tradução. E aqui a gente vai ver com mais detalhes e exemplos junto a um gênero textual muito bacana de estudar. Esse gênero é lyrics, ou seja, a letra de música. A letra de música é um gênero textual contido nas composições vocais para ser cantado ou às vezes recitado. O escritor de uma letra é chamado de autor da letra, letrista ou compositor. É muito importante nós termos afinidade com esse gênero textual, porque além dele ser uma forma de entretenimento que faz muito sucesso aqui no Brasil, mesmo sendo em língua inglesa. É muito comum a gente conhecer músicas em inglês, porque a gente ouve nas rádios, sabe que foi produzido em países em que a língua nativa é o inglês, como a Inglaterra, os Estados Unidos, a Austrália, o Canadá, a Escócia, a Irlanda. A gente vai perceber ainda que é uma forma de linguagem universal, porque nós temos o rhythm, que é o ritmo, and the poetry, a poesia, que vai trazer todo esse lirismo para a gente se inspirar em coisas comuns do nosso dia a dia e ver que sentimentos nos tornam universais, ou seja, coisas que nós pensamos de forma igual perante o mundo, sentimos de jeito semelhante e é o que nos faz humano. Lyrics. E aqui, já que estamos falando de letra de música e letra de música universal, vamos a essa banda chamada The Beatles, que fez sucesso no mundo todo. Você sabia que em algumas décadas, como a década de 60 e de 70, 60s and 70s, existia a mania de Beatles chamada Beatlemania? É, isso aí. E nessa época, em 1965, veio o álbum chamado Help. Esse álbum deu origem também a um filme. Se você tiver interesse, você pode ouvir o videoclipe, que aí você vai ver ali um trecho do filme com a música You're Gonna Lose That Girl. Você irá perder ou você perderá essa garota. A lyrics, a letra de música, é essa que segue aqui e eu vou começar fazendo uma leitura para você treinar a sua fluência de listening, a sua fluência de audição. Então, ouça tudo e depois a gente vai analisar trecho a trecho com a tradução. You're gonna lose that girl. Yeah, yeah, you're gonna lose that girl. Vejam ali que nós temos anotado twice. Twice significa duas vezes. Então, ao cantar, você vai fazer mais uma vez. Yeah, yeah, you're gonna lose that girl. If you don't take her out tonight, she's gonna change her mind. And I will take her out tonight, and I will treat her kind. I'm gonna treat her kind. Olha só, mais uma vez eu tenho uma frase entre parênteses. Isso faz parte da estrutura da letra da música, que vai ter um vocal principal e aí vai ter vozes atrás que vão repetir. I will make a point of taking her away from you. Watch what you do. Yeah, the way you treat her. What else can I do? Então, aqui você percebeu que nós temos sentenças afirmativas, sentenças negativas, sentenças interrogativas e nós tivemos o uso do going to e o uso do will,
Tivemos sim, só que um deles está em short form, a forma curta, e o outro está em extended form, a forma estendida. Olha só, you're gonna lose that girl, você perderá essa garota. Quando eu uso o gonna, é a mesma coisa que eu usar o futuro com going to. Eu analisei os fatos, eu vi o jeito que você está tratando ela e sei que você vai perder. Consigo prever isso de acordo com fatos. Yeah, you're gonna lose that girl. Sim, sim, você vai perder essa garota. If you don't take her out tonight, se você não a levar para sair esta noite, tonight, she's gonna change her mind. Ela vai mudar sua ideia. And I will take her out tonight. Olha só, quando ele fala I will take, ele já está usando outra forma de futuro com will. Então, ele começa com o going to, fazendo uma análise do que está prestes a acontecer, e depois ele fala de um futuro que vem na sequência. E eu vou levar ela para sair. And I will treat her kind. E eu vou tratá-la bem, com gentileza. I'm gonna treat her kind. Kind, então, seria gentileza, tratar com gentileza, tratar bem. É assim que a gente vai fazendo a tradução, adequando o nosso uso. I'll make a point. I'll é o mesmo que I will. Então, aqui a gente foi do I will para o I'll de forma estendida para a forma curta. Eu vou fazer um ponto. Ele está avisando. Of taking her away from you. De tirar ela de você. Watch what you do. Watch é veja, assista. What you do, o que você faz. Yeah, sim, the way you treat her. What else can I do? Do jeito que você a trata, o que mais eu posso fazer? Agora, vamos praticar. Vamos ver se você prestou atenção aqui nessa tradução e na análise que nós fizemos juntos? You're gonna lose that girl. Yeah, you're gonna lose that girl. If you don't take her out tonight, she's gonna change her mind. And I will take her out tonight. And I will treat her kind. I'm gonna treat her kind. De acordo com esse trecho, em inglês nós chamamos os trechos de excerpt. Então, according to this excerpt, select in the text sentences using future with going to. Veja bem, você tem uma série de sentenças que foram aparecendo ali em cada linha. A isso nós chamamos de verso. Agora você vai reconhecer apenas aquelas que têm o uso de going to na forma verbal do futuro.
E aí, de acordo com esse trecho aqui em específico, você conseguiu destacar as sentenças? Escreva com atenção no seu caderno, porque essa habilidade de escrever é uma habilidade linguística muito importante e deve ser praticada também. Então vamos lá, o que você deve ter respondido lá é You are gonna lose that girl, que você já sabe que é o mesmo que You are going to lose that girl, só que está em sua forma curta, short form, ok? Então, você irá perder ou você perderá essa garota. She's gonna change her mind. Olha só, é o uso do going to porque seria o mesmo que eu falar She is going to change her mind. Então, she's gonna change her mind vai ser ela trocará ou ela mudará de ideia. Mas ideia não é idea? Sim, mas é porque para nós brasileiros faz sentido a gente falar ela trocará sua mente? Não, né? Então a gente vai adaptando a nossa tradução. Isso é o que nós chamamos de tradução dedutiva, ok? E ainda, I'm gonna treat her kind. I'm gonna treat seria o mesmo que I am going to treat her kind. Eu vou tratá-la bem, eu vou tratá-la com gentileza. Sendo assim, nós vimos que o going to é usado para essas situações do futuro que expressam uma decisão, uma resolução. Veja só, aqui na lyrics, na letra de música, ele diz I am going to treat her kind. I am going to treat ou ainda I'm gonna treat her kind. O going to, como nós já vimos, é similar ao gonna. E você já deve ter percebido que se gonna é a short form para going to, eu uso going to em polite situations, em situações de polidez, de formalidade, e o gonna eu uso para a minha rotina, para situações mais informais com pessoas próximas a mim. As sentenças com going to podem ser apresentadas em forma abreviada, comum em situações de informalidade, o unpolited. Por exemplo, I am going to treat her kind, I'm gonna treat her kind. A estrutura vai ser subject, o sujeito, mais am, que nesse caso vai ser o meu verbo to be, que nesse caso é o meu auxiliar, referente a I, que sou eu. Se fosse you, daí seria you are going to ou you are gonna. Se fosse he is going to ou he is gonna. Aí vem o going to ou o gonna e o verbo significativo, aquele verbo que carrega a ação ou o estado dentro dessa minha oração. E esse verbo pode ser um verbo com transitividade, que continue a ideia, nesse caso ele terá um complement, um complemento. Agora que nós vimos essa estrutura, vamos ao exercise number 2. Esse excerpt, esse trecho, é o que vai nos ajudar a responder. Veja lá. You are gonna lose that girl. Yeah, you're gonna lose that girl. If you don't take her out tonight, she's gonna change her mind. And I will take her out tonight and I will treat her kind. I'm gonna treat her kind. Perceba que está destacado. You're gonna lose that girl. She's gonna change her mind and I'm going to treat her kind. Essas sentenças, elas estão todas no futuro com going to. E elas estão na forma abreviada. Você é capaz de passá-la para as formas estendidas? Tenho certeza que sim. Faça com atenção aí no seu caderno.
Então você deve ter percebido que esse exercício aqui ficou bem fácil para você fazer, né? Você ia ter o sujeito, ia repetir a forma do verbo to be, que é o nosso verbo auxiliar, já sem o apóstrofo, para tirar a abreviação, e no lugar do gonna, você ia substituir por going to, e assim complementar com o verbo e com sua sequência. You are gonna lose that girl ficou you are going to lose that girl. She's gonna change her mind virou então she is going to change her mind. E I'm gonna treat her kind virou I am going to treat her kind. Certo? Muito simples essa, não é mesmo? Agora vamos passar para a sequência. Exercise number 3. No exercício 3, o enunciado diz: Selecting the text, sentences using future with will. Até aqui, a gente viu o exercício usando o going to ou gonna. Agora, você tem que ver sentenças usando o will, ou quem sabe, a sua short form. Você é capaz de captá-la dessa sentença aqui, deste trecho? Vamos ver como que ficou aqui o futuro com o eu. Veja só, nós temos ali And I will take her out tonight and I will treat her kind. E eu vou levá-la para sair essa noite e eu vou tratá-la bem. O will é usado para situações do futuro que expressam uma previsão, mas não é uma previsão exata que eu já vinha planejando. Eu tive essa resolução e a tomei, e aqui tem um exemplo. I will make a point. E eu farei um ponto, farei um apontamento. O will, ele pode ter sua short form, que seria o apóstrofo LL. O apóstrofo é muito usado na língua inglesa para sinalizar essa abreviatura e vai mudar um pouquinho na hora que você for ler também na pronúncia. As sentenças com will podem ser apresentadas em forma abreviada, comum em situações de informalidade. Vamos ver um exemplo. I will make a point, fica então I'll make a point. Nós temos o sujeito, o will ou apóstrofo LL, o verbo e seu complemento. No exercício 4, nós temos um outro trecho e referente a ele, você vai responder. Estas sentenças de futuro com will estão em forma estendida, passe-as para a forma abreviada. É isso mesmo, você tem a extended form e vai passar agora para a short form no seu caderno.
E aí, você teve facilidade para fazer essa variação da forma verbal do futuro com will? Deve ficar and I'll take her out tonight and I'll treat her kind, sempre com o apóstrofo LL, combinado? O will expressa uma possibilidade ou uma previsão do que vai acontecer. Vamos ao exemplo. I think it will be sunny. Eu acho que será ensolarado tomorrow, amanhã. Mas é só um achômetro, hein? Pode ser utilizado para decisões rápidas tomadas no momento. Por exemplo, I am hungry, I'll eat something. Eu estou com fome, eu irei comer ou eu comerei algo. O will pode expressar um fato futuro, algo que é inconcebível que não aconteça. Por exemplo, if I put my hand in the fire, I'll get burned. Se eu colocar a minha mão no fogo, ela será queimada ou eu serei queimado. Pode expressar uma oferta ou uma promessa. Por exemplo, I'll take you out. Eu vou levar você para sair. Já o going to, ele vai expressar certeza ou decisão concreta do que será feito ou vai acontecer. Vamos a um exemplo aqui. I'm going to high school next year. Bom, se você está no 9º ano, você vai estar terminando o fundamental e no ano seguinte você vai para o ensino médio, que em inglês é high school. Eu vou para o ensino médio no ano que vem. Ele também expressa uma conclusão sobre algo que acontecerá baseado em alguns fatos. Vamos a um exemplo. He's slow, ele é lento. He's going to lose the competition. Ele vai perder a competição. E aí, o que nós vimos hoje? Como utilizar e diferenciar as formas verbais do futuro going to e will e como identificar o gênero textual lyrics. Sim, nós vimos o gênero textual letra de música e nesse vídeo nós falamos sobre as formas verbais do futuro going to e will. Espero que vocês tenham gostado. Até breve. See ya!